Que bom que você veio. Um tempo esquisito como está lá fora, trovões, ameaçando chuva. É sempre uma desculpinha tão gostosa para nós ficarmos em casa, mas que bom que você venceu essa tentação de ficar em casa e veio congregar. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos nos preparar para uma semana que está começando. Uma semana que não sabemos o que nos espera, mas sabemos que Deus está no comando dela. Hoje nós temos, dentro da liderança da igreja, nós temos um grupo que se comunica por WhatsApp, que é chique, né? Ainda mais para gente que é mais idoso, né, Frei? E hoje nós recebemos um vídeo que o pastor Ezequias passou para a liderança da igreja, um vídeo com um vereador da cidade de Manhuaçu. E essa cidade de Manhuaçu, esse vereador defendendo que foi aprovado o domingo na cidade de Manhuaçu, a partir de agora é lei, nada abre, tem escola, comércio, enfim. E ele explicando que a ideia deles é que é uma valorização da família, a importância para a família ficar em casa, e que eles estavam copiando várias outras cidades do Brasil que já estão aprovando lei semelhante. E ele cita o apoio que eles têm, que eles se baseiam também, o apoio do Papa, que tem defendido a guarda do domingo, e o apoio também das igrejas evangélicas, que também concordam a importância de que o domingo deve ser preservado, deve ser valorizado. E ele faz uma defesa até muito bonita da guarda do domingo. E é lei, em Manhuaçu é lei, em outras cidades brasileiras também já é lei. E isso tem se propagado, tem ido para várias cidades. E aí eu lembrei, vendo aquela mensagem, Apocalipse 21 diz: vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja, queiramos ou não, acreditemos ou não, o tempo do fim está chegando. E é mais um motivo para que nós possamos nos reunir, nos fortalecer, darmos apoio uns aos outros. É tão gostoso. Ontem nós tivemos o prazer de ter uma visita sentada nesse banco. Dona Maria Célia nunca tinha vindo na nossa igreja, ontem ela veio pela primeira vez. E que bom, ela está aí de novo. Ela voltou. Ontem foi a primeira vez que ela entrou na nossa igreja. E ela voltou. Seja muito bem-vinda, Dona Maria Célia. Que a senhora se sinta verdadeiramente na sua casa. Essa é a sua casa. Ontem foi a primeira vez, hoje é a segunda, não sai mais daqui. Fique conosco. A senhora já é muito querida por todos nós. Vamos falar com o nosso Deus? Sentados mesmo como estamos. Pai querido, graças te damos, Senhor. Graças te damos, porque o Senhor, no seu amor, no seu cuidado conosco, o Senhor tem nos avisado, os teus profetas têm colocado na tua palavra tudo o que iria acontecer, tudo o que está acontecendo, e nós sabemos, pelo teu cuidado, que está se aproximando o dia da vinda do seu Filho. E esse é o dia, Pai, que nós esperamos e nós aguardamos tanto. E nós suplicamos que o teu Santo Espírito continue a trabalhar nos nossos corações, nos dando força, nos dando, Senhor Deus, condições para que nós, apesar desse mundo, trabalhar tanto contra, mas que nós possamos perseverar no caminho de preparação, de santificação, de espera de Cristo. Pai amado, aqui estamos, teus filhos, queremos te louvar, queremos te adorar, reconhecemos que somente o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor. E aqui estamos, Senhor, reconhecendo isso e nos colocando nas tuas mãos. Te agradecemos por tantas bênçãos e agora, de uma maneira muito especial, agradecemos pela presença da Dona Maria Célia. Que ela se sinta, Senhor,
na sua casa, que ela seja tocada pelo Teu Santo Espírito e que nós possamos tê-la conosco a partir de agora, Senhor. Pai amado, conduz o culto, que tudo que aqui for feito seja para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Nós teremos hoje o prazer de ouvir a Maiara Costa, estava aqui. Ela é da Novo Tempo, ela participa da escola bíblica e ela tem sido usada por Deus para trazer a palavra, para trazer a mensagem, e não tenho dúvida que nós hoje sairemos daqui mais próximos do Pai. Que Deus abençoe e conduza o seu culto. Vamos ouvir as notícias da nossa igreja e em seguida vamos louvar a Deus. Atenção para a programação do Espaço Viva. De 30 de abril a 3 de maio, aproveite o feriado para fazer um fim de semana detox na sua vida. 8 princípios de saúde, culinária vegetariana, atividade física, massagem, sucos, chás e crus. E de 6 de julho a 1º de agosto, o curso Princípios de Saúde e Evangelismo com uma grande equipe de profissionais. Informações completas no mural da igreja. Se você souber de pessoas doentes ou que necessitam de uma visita e de uma oração especial em casa, por favor, informe a Matilde Tarifa, que está liderando o grupo de visitação. Toda segunda-feira, às 7 da noite, você tem um encontro com a saúde, o programa Amigos da Balança. Além de fazer novos amigos, você tem acompanhamento semanal, orientação nutricional e reeducação alimentar. Junte-se a nós e veja sua vida mudar para melhor. Toda segunda, às 7 da noite. Você ainda pode ter um pequeno grupo na sua casa. Pode ser um pequeno grupo formado por afinidade, como jovens, casais, solteiros, amigos ou simplesmente um pequeno grupo misto. O importante é participar de um pequeno grupo. Procure a Rosângela Barbosa e tenha mais informações. A igreja está com uma programação especial às quartas-feiras. Venha conhecer o Deus que te cura, sempre às 19h30. Com a apresentadora do consultório de família da TV Novo Tempo, Darleide Alves. Participe ativamente do América Jovem, sábado à tarde, no dia 25 de abril, às 5 horas. Neste dia, teremos um concurso de curta-metragem. O tema a ser abordado no curta é o estado dos mortos segundo a Bíblia. Todo o regulamento para você criar o seu vídeo sozinho ou com seus amigos está no mural da igreja. Você não vai ficar de fora desta, não é? Use a sua criatividade e mãos à obra. Você tem até o dia 20 para montar o seu vídeo. América Jovem, dia 25, 5 da tarde. E aí, galera, como vocês estão? A missão agora é apresentar para vocês uma série que começa agora, dia 25 de abril. A ideia é que ocorra essa série uma vez por mês. Então a primeira vai começar agora dia 25 de abril e a série chama o seguinte: o que isso tem a ver com o tempo do fim? E o primeiro tema que nós vamos abordar, ele fala sobre morte. Eu imagino que a primeira coisa que você deve passar na sua mente quando a gente fala de morte é a tristeza de um ente querido, alguma coisa do gênero. Mas não é esse o aspecto que nós vamos tratar nesse programa jovem, nesse América Jovem que acontece agora, dia 25 de abril. Nós vamos falar o seguinte: olha esta imagem. Aposto que as crianças e muitos adolescentes, quando eu falei morte, pensaram nessa imagem. É dessa imagem que a gente vai falar? Também. Outro dia, por exemplo, eu vi uma chamada na internet que mostrava uma foto, uma imagem da Turma da Mônica e tinha justamente esse carinha aparecendo aqui. E eu fiquei pensando assim, nossa, isso aqui tá muito comum e tá espalhado por todas as mídias. Tem no filme, tem no desenho, tem no gibi e em outras opções. E também nós vamos
vamos tratar sobre a morte em outros aspectos. Por exemplo, por que a gente tem outras filosofias a respeito da morte, na teoria do evolucionismo, impregnado dentro das escolas e outros fins? Então a tendência não é você sair daqui triste, mas fica uma pergunta no ar. O que isso tem a ver com o tempo do fim? Aguardo vocês, dia 25 de abril, segundo América Jovem, nas tardes de sábado, às 17 horas, na Igreja do Jardim América. Antes de mais nada, eu gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez a você que veio aqui. Como eu gosto de dizer, é sempre bom nós podermos estar na casa de Deus. E nós temos esse privilégio ainda, de podermos estar aqui prestando culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos começar o nosso momento de louvor e nós vamos cantar alguns hinos. O primeiro hino que nós vamos cantar é um hino que eu particularmente gosto muito e um hino que fez e faz parte da minha vida. Em 2007 eu perdi meu pai e esse hino ele me ajuda até hoje a confiar em Deus. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 40, versículo 1, ele diz o seguinte: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão sua confiança. Feliz, aqui vem a parte mais especial, feliz é aquele que confia no Senhor, em Deus, que não vai atrás de ídolos, nem se ajunta com os que adoram falsos deuses. O hino de número 471, Confiei no meu Senhor, é esse hino que nós vamos cantar agora. E que você possa realmente confiar no Deus que fez essa promessa, que Ele sempre vai estar ao nosso lado, Ele nunca vai nos desamparar. Nós possamos cantar com bastante entusiasmo. Nós possamos dar cada dia honra, glória, louvor
a esse Deus que vive e reina para todo sempre. Eu convido você agora a cantar junto conosco o hino de número 70, Porque Ele Vive. Que nós possamos ter consciência e a certeza de que porque Ele vive, nós podemos confiar. verdadeiramente em Deus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós cremos que Ele vive e Ele fez e faz o melhor por nós, a nossa vida é transformada. Como diz o hino de número 109 que nós vamos cantar agora: Jesus me transformou.
possa realmente transformar a nossa vida e que você permita que Ele transforme a sua vida a cada dia. Vamos nos colocar em pé agora e vamos cantar o hino de número 112, Ele Vive. A nossa confiança nele, na vida dele, no poder dele possa ser renovada a cada dia. Boa noite, igreja. Ainda me reflete na cabeça o que o irmão Osíris leu agora há pouco, do que foi postado pelo pastor, né? Eu fico indignado quando eu leio Ezequiel 20:20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus.
Me parece que essa palavra santa, escrita dessa forma, no Assim diz o Senhor, está do Oriente ao Ocidente. E todos leram, e todos sabem, e todos ouviram. E por uma questão talvez política, socioeconômica, a gente não sabe dizer, essas coisas começam a acontecer no meio do povo. Para nós isso não é novidade nenhuma. Nós já saberíamos que um dia nós estaríamos que fugir das cidades, ir para os campos, porque seríamos perseguidos, porque somos um pequeno povo. Mas o Senhor também, quando levantou Jeremias, ele diz assim, no 29:12, capítulo 29, versículo 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Gostaria de pedir aos irmãos que nós nos prostrássemos nesse momento, aqueles que puderem, para orarmos também em função dessas cidades que estão baixando esses decretos dominicais iniciais, para que Deus os ilumine e os oriente também. Amém? Senhor Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias. O Senhor esteve aqui, ó Pai amado, entre nós, implorou os seus pés, foi escarnecido, foi humilhado, foi combatido, teve uma morte de maldito na cruz, mas naquele madeiro romano o Senhor suportou todas as nossas dores, ó Pai. E nesta igreja, nós não falamos com mortos, nós falamos com um Deus vivo, permanente, mantenedor, redentor das nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela sua onipresença neste lugar, ao lado de cada um desses irmãos meus, que só o Senhor e cada um deles sabe o que vai no seu coração. Agradecemos, ó Pai, pela sua onisciência na instrução da palavra que será trazida do céu, e nós temos a certeza disso. Colocando uma brasa viva nos lábios da Maiara. Que todo o seu conhecimento nesse momento seja usado pelo Espírito. Agradecemos também, Senhor, pela sua onipotência, que nos garante a graça, que nos garante a salvação para a vida eterna. Prestamos aqui, Senhor Deus, um culto racional, um culto ciente, ó Pai, que o Senhor está nos ouvindo. Essa semana se inicia por esse dia, o primeiro dia da semana, o domingo. Amanhã, quando o sol raiar, Senhor, muitos de nós vamos aos nossos labores. Muitas dificuldades que nessa semana que se passou não foram resolvidas, elas virão à tona novamente. Mas que nenhum de nós esqueçamos que em todo e em qualquer lugar o Senhor está presente. Que nós cantemos louvores, que nós façamos oração, sempre sabendo que, apesar de tudo, o Senhor é o nosso Deus. Pedimos aqui também, ó Pai, por essas cidades, por essas pessoas que nesse momento baixam esses decretos, e com certeza nesses lugares existem irmãos nossos, adventistas do sétimo dia, que fazem parte desse pequeno povo, Pai amado, que hoje se configura em 18 milhões de adventistas pelo mundo. Mas que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um deles. Que o Senhor coloque os seus anjos de 6 asas ao redor das casas, ao redor dos templos, ó Pai amado, lhes confortando e lhes dando a certeza, Senhor, que o Senhor está presente na vida deles. Guarda a todos nós aqui por esta semana. É o que nós te pedimos, agradecidos, Senhor, sem haver algum merecimento, mas agradecidos na sua misericórdia. Amém.
Boa noite, irmãos. Que Deus seja louvado pela sua presença aqui, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa inundar o teu coração e que nós possamos ter a honra, o privilégio de podermos sentir a sua maravilhosa presença que está no meio de nós e possamos por ela sermos impactados e transformados nessa noite. Como é bom recebermos notícias de que as profecias estão se cumprindo. Nós sabemos que o decreto maior sairá dos Estados Unidos, é profético. Entretanto, essas pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia vão nos mostrando que está cada vez mais perto aquele grande dia. E que nós, como cristãos, não podemos esperar acontecer aquilo maior lá na frente para nos prepararmos. Porque nós precisamos estarmos preparados hoje. Senão, com todo o adventismo que temos, poderemos ainda correr o risco de sermos pegos de surpresa. Já pensou que decepção? Sermos pegos de surpresa? O que Deus nos ajude a levarmos um pouco mais sério a sua palavra, a estudarmos com mais devoção e a estarmos alertas e vigilantes, porque o grande dia do Senhor vem. Ele não tardará. E antes de nós irmos para a mensagem dessa noite, eu gostaria de convidar a igreja, assim como está, para nós encurvarmos as nossas frontes e mais uma vez falarmos com Deus em oração. Vamos orar? Querido bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia com vida e saúde que o Senhor nos deu. E agradecemos, Senhor, porque podemos estar diante da Tua presença, neste lugar que se torna santo por causa de Ti, para adorarmos, honrarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Que o Senhor aceite os nossos louvores nessa noite e que ao a Tua palavra agora ser aberta, Senhor, que o Espírito Santo possa falar com cada um de nós que estamos aqui. Que essa mensagem, Pai, não volte para o Senhor vazia, mas que ela cumpra o propósito que o Senhor tem para ela na vida de cada um de nós. Isso nós queremos te pedir, muito agradecidos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, queridos, por favor, abram as Bíblias de vocês lá em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. E aqui nós vamos encontrar um texto muito rico, muito interessante, do apóstolo Pedro, falando de alguns assuntos que para nós são extremamente importantes. 2 Pedro capítulo 3, dos versos 14 ao 16. Que diz o seguinte: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nas quais existem certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pois bem, queridos, aqui Pedro ele está falando de alguns assuntos muito importantes para a fé cristã. Ele está falando aqui sobre a vinda de Jesus. Ele também está falando aqui sobre a destruição do mundo que ocorrerá com a vinda de Jesus. Ele está falando de escarnecedores que surgiriam, dizendo que era uma grande bobagem crer nisso, porque as promessas de Cristo jamais se cumpririam. Ele fala também como deve ser a vida daquele que aguarda e daquele que apressa a vinda de Cristo, que tem que ser uma vida de devoção e santidade diante de Deus. E o que Pedro está falando aqui, de acordo com ele mesmo, é nada mais e nada menos algo que o próprio Paulo pregava muito em suas cartas. Pregava tanto que ele fez questão absoluta aqui de citar Paulo nesse momento do ministério dele.
Essa carta aqui foi escrita por volta de 60 depois de Cristo, ou seja, 7 anos antes da morte dos dois, porque os dois morreram em 67, martirizados pelo mesmo imperador romano Nero. E quando eu vejo Paulo citando Pedro aqui, algumas coisas me vêm à mente. Eu queria compartilhar com vocês essas coisas. Vejam só. Para Pedro citar Paulo, isso significa que os escritos de Paulo nos dias de Pedro eram muito conhecidos entre as igrejas. Tão conhecidos que Pedro atribuiu aos escritos de Paulo o mesmo grau de inspiração que o restante das escrituras. E os escritos de Paulo eram tão inspirados quanto o restante da Bíblia, que haviam pessoas que não conheciam direito esses escritos e não conheciam direito a Bíblia e acabavam distorcendo, deturpando, fazendo com que os escritos dele dissessem coisas que jamais teve a intenção de dizer. Isso mostra para mim que Pedro tinha uma grande admiração por Paulo, respeitava muito o ministério apostólico dele, mesmo ele não tendo sido um dos 12 ou ter se declarado assim. E também que Pedro conseguiu superar um problema vivido no passado com Paulo, um problema de ordem teológica, uma discussão entre os dois, mas que ficou no passado e eles se respeitavam, se gostavam e se davam muito bem. E o assunto que Paulo trata nas suas cartas é principalmente sobre a salvação, principalmente sobre a vinda de Cristo. E quer esperança melhor do que essa para dedicar horas e dedicar uma vida inteira pregando a salvação em Cristo Jesus, o seu breve retorno a esse mundo? E esse assunto, ele estava sendo tão mal compreendido na época, que Paulo teve que escrever muitas vezes o que escreveu e de forma dura, para tentar colocar as pessoas um pouquinho no eixo, de volta no seu eixo. Mas o ponto que me chama a atenção aqui, queridos, é Pedro mencionar que nas cartas de Paulo existem coisas difíceis de entender. Vocês concordam com Pedro? Que existem coisas nos escritos de Paulo difícil de entender? Quando Paulo começa a escrever sobre a lei, tem gente que os braços se arrepiam todo, não é? E quando ele começa a falar sobre a lei, começa a ficar difícil, porque parece que ele está falando que não é mais para guardar, mas no fundo é para guardar, e assim ele vai indo. E ele diz aqui que tem textos de Paulo que são difíceis. Eu tenho certeza que no seu estudo da Bíblia você já deve ter se deparado com algum desses textos. E hoje eu queria refletir e meditar com vocês num desses textos difíceis de entender, de Paulo. É o que está lá no livro de Hebreus. Vamos abrindo lá no livro de Hebreus. Tem muitos cristãos, tem muitos teólogos, tem muitas pessoas, muitos historiadores que discordam que Paulo tenha escrito a carta aos Hebreus. Entretanto, essa não é a opinião, não é o consenso geral do cristianismo. Porque para a maioria dos cristãos, quem escreveu essa carta aqui foi o apóstolo Paulo. Ele escreve para um público judeu, convertido ao cristianismo, um público que estava vivendo um momento muito difícil da história da igreja, uma carta que foi escrita pouco tempo antes da destruição de Jerusalém no ano 70, e era uma igreja que vivia uma crise muito forte, porque ali dentro haviam pessoas que ainda ensinavam que para ser salvos, tinham que cumprir os antigos rituais do judaísmo. Então Paulo escreve a carta com o objetivo de mostrar o seguinte: o ministério sacerdotal de Cristo, comparado ao ministério levítico, o santuário terrestre comparado ao santuário celestial, mostrando que tudo aquilo já havia encontrado o seu pleno significado no Senhor Jesus. Então ele escreve a carta aos Hebreus para mostrar o seguinte: vocês não precisam ficar preocupados com a destruição do templo terrestre, porque nós temos um sumo sacerdote que está intercedendo por nós no santuário do céu. Então a preocupação de Paulo era mostrar isso para eles.
Isso e muitas outras coisas que nós encontramos na carta. Mas o texto que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite é o texto que está no capítulo 6, dos versos 4 até o verso 6. Hebreus capítulo 6, do verso 4 até o verso 6. E o texto diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Queridos, que texto é esse que nós acabamos de ler? Nós acabamos de cantar aqui 3 hinos que mostram que a graça de Jesus está disponível para aquele que quiser receber. Que Jesus, ele vem para nos salvar, que ele vem para nos livrar, que ele vem para nos libertar do pecado. E agora nós abrimos a Bíblia e lemos um texto que mostra que existe um certo tipo de pecado que é impossível a restauração, que é impossível a reconciliação. Quando eu li esse verso, pelo menos 3 coisas me vieram à mente. 3 perguntas surgiram na minha mente ao ler esse verso. A primeira pergunta: que pecado é esse? Porque algo tão sério precisa estar definitivamente claro na Bíblia, porque eu não quero cometer um pecado desse. A segunda pergunta: será que eu já cometi esse pecado? Será que eu já pratiquei esse erro? E a terceira pergunta: por que é impossível o arrependimento nesse pecado? Pois bem, queridos, saiba que o próprio texto bíblico, ele nos dá a resposta para essas perguntas. E o texto aqui de Hebreus, que nós acabamos de ler, ele menciona para nós 5 experiências espirituais profundas aqui. 5 experiências que são impactantes para a vida daqueles que provam. Então, a primeira experiência que o texto nos mostra é a iluminação. E você ser iluminado é você receber do Espírito Santo impressões na sua mente que vão trazendo a você revelações da palavra de Deus, revelação do seu estado diante de Deus, revelações daquilo que o Senhor espera de você nessa terra. Iluminação. A segunda experiência que nós temos aqui no texto, que é muito forte: salvação. Porque uma vez que você é iluminado com o Espírito Santo, essa iluminação vai gerar em você salvação. Porque vai mostrar para você quem você tem sido e quem você precisa ser. O texto também fala de conversão, porque provou a boa palavra de Deus. Após ser iluminado, após ser salvo, conversão, mudança de direção, nova vida, novos pensamentos, novas atitudes. O texto também fala de dons espirituais por meio do batismo do Espírito Santo. E o texto também fala sobre testemunho pessoal do grande poder de Deus na própria vida e na vida de outros. Queridos, eu pergunto para você: alguém que vive uma experiência dessas, será possível sentir vontade de sair de perto de Deus? Uma experiência espiritual profunda dessas? Pois, de acordo com o texto,
Sim. E o que Paulo está dizendo aqui é que quanto maior a profundidade de experiência com Deus, quanto maior o relacionamento com Deus, quando há uma possível queda, maior também é essa queda. E aqui nós encontramos pessoas que realmente viveram uma experiência real e maravilhosa com Deus, mas que num determinado momento caíram e voltaram a viver novamente aquele estilo de vida que tinha antes de conhecer a graça, antes de conhecer a salvação em Cristo. O texto, queridos, ele nos apresenta duas possibilidades: uma temporal e uma definitiva. Ele nos apresenta essas possibilidades que eu quero avaliar com vocês nessa noite. O texto fala de pecado e de um tipo de pecado que pode levar para a perdição eterna. Você me pergunta, poderia me perguntar, mas todos os pecados não podem levar à perdição eterna? Todos os pecados não são para a morte? Sim. Todos os pecados são para a morte e todos os pecados podem nos conduzir à perdição eterna. Entretanto, tem um tipo de pecado que eu poderia dizer que é um pouco mais grave do que outros pecados que estão presentes na nossa vida. E esse tipo de pecado é o que está em Hebreus capítulo 10. Vamos abrir? Hebreus capítulo 10, versos 26 e versos 27. Hebreus capítulo 10, versos 26 e 27. O texto bíblico diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Todos os pecados podem levar à morte eterna. Entretanto, aquele que vive uma vida deliberada no pecado, esse está correndo um risco muito maior de cometer o pecado que, de acordo com Paulo aqui, é imperdoável. Pecados deliberados, queridos, pecados voluntários, pecados planejados, acariciados, alimentados dia após dia. São tipos de pecados muito perigosos, que podem ir nos afastando pouco a pouco do Espírito Santo. E que também podem ir silenciando pouco a pouco a voz do Espírito Santo no nosso coração. O texto, queridos, ele é condicional e incondicional ao mesmo tempo. Porque ali, a referência é a seguinte. Primeiro ponto, o arrependimento vai se tornar impossível, no sentido da pessoa querer continuar vivendo uma vida em pecado. E o perdão vai se tornar impossível ao ponto, ou enquanto a pessoa continuar vivendo como impenitente. Todos nós temos as nossas lutas e as nossas dificuldades na caminhada cristã. Todos nós temos os nossos desafios. Mas uma coisa eu e você não podemos fazer: colocar o pecado como parte da nossa vida.
considerar o pecado algo normal só porque já se tem a natureza pecaminosa. Os pecados deliberados são muito perigosos, queridos, pois eles vão nos convencendo pouco a pouco que esta minha atitude talvez não seja tão errada assim, e que Deus não esteja tão preocupado assim. O problema do pecado deliberado, o problema do pecado ali de Hebreus capítulo 6, é uma renúncia a Cristo todos os dias da vida. É ir convidando Jesus para sair da vida, pouco a pouco. E ir convidando o pecado para entrar também, pouco a pouco. Desta maneira, nós temos um estado contínuo de revolta contra Deus. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu vou saber se eu já cometi esse erro? Como eu vou saber se eu já fui longe demais a ponto de não conseguir mais me arrepender? A Bíblia nos mostra como saber, queridos. 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7, versos 9 e 10. Segunda Coríntios, capítulo 7, verso 9 e verso 10. Diz o seguinte: me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Qual tem sido a sua reação diante dos atos pecaminosos? Você tem sentido uma profunda tristeza pelo ato cometido? Ou você tem tido medo das consequências? Você tem sentido uma profunda tristeza e profundo desejo de mudar? Ou você tem sido indiferente? Qual tem sido a sua reação diante do pecado? Saiba, queridos, que a sua forma de reagir vai mostrar para você se o que está lá em Hebreus 6 vai ser condicional ou incondicional na sua vida. Saiba que a sua maneira de reagir aos apelos do Espírito Santo vai apresentar para você a verdade, se você está sendo derretido por ele ou endurecido por causa da influência dele na sua vida. Sabe, queridos, Paulo ali apresentou uma verdade muito importante. Ali a questão não é a seguinte: uma pessoa que caiu, está buscando a Deus, mas é impossível voltar. A questão ali em Hebreus 6 não é essa. A questão ali em Hebreus é a seguinte: é alguém que caiu deliberadamente, não tem vontade de voltar. Essa é a grande questão ali. Experimentou toda a boa, perfeita, agradável e santa vontade de Deus. Caiu por livre e espontânea vontade e não tem o desejo de retornar para aquela experiência que viveu anteriormente. Sabe, queridos, se algum de nós temos aqui neste lugar andado longe dos caminhos do Senhor, mas tem sentido vontade de voltar, tem sentido a necessidade de mudar, não está indiferente ao pecado que está cometendo, então saiba que ainda existe esperança para mim e para você nessa noite. Porque o Espírito Santo, ele não desiste de ninguém.
E se ele não desiste de ninguém, significa que ele não desistiu de mim e ele não desistiu de você. E ele tem algo muito lindo para dizer para nós nesta noite na palavra dele. Lá em Ezequiel capítulo 33, verso 11, ele diz assim para nós: Ezequiel 33, verso 11. Ele afirma o seguinte: tão certo como vive o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas eu quero que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que havias de morrer, ó casa de Israel? Então perceba, querido amigo, amiga, irmão, irmã, que o desejo do Espírito Santo é salvação, é conversão. Não importa quão longe a pessoa possa ter ido no pecado, o desejo do Espírito é salvar. Porque de acordo com Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19, Deus tem prazer na misericórdia. E quando um pecado é confessado a Ele de coração sincero, com verdadeira necessidade de arrependimento, Ele pega esses pecados e lança no fundo do mar. Sabe, queridos, que esse texto, ele tem causado muita preocupação, angústia e medo em muitas pessoas. Porque tem muitas pessoas que, nos dias de Paulo, usavam essa carta, usavam esse texto, para dizer para aqueles que estavam fora da igreja, que eles não podiam mais ser recebidos, porque já haviam pecado contra o Espírito Santo. E sabe que na atualidade tem pessoas que, ao ler Hebreus capítulo 6, do 4 ao 6, e por se encontrarem muito parecidas com a circunstância daquele texto, também acham que não devem mais voltar para a igreja, não devem mais voltar para os braços de Cristo, por achar que não existe mais solução para o seu caso. Queridos, o objetivo de Paulo ali não era amedrontar a ninguém. O objetivo de Paulo ali era despertar na pessoa um senso de urgência, um senso e uma necessidade de fazer um autoexame da vida, para saber como estava a sua comunhão com Deus, para saber como estava o seu relacionamento com o seu Salvador. Se é da vontade do Espírito Santo salvar, como nós lemos aqui, se Deus é grande em misericórdia, tardio em ira, que ama o perdão e a bondade, por que o arrependimento é impossível? Por que o apóstolo apresenta essas pessoas como pessoas que pecaram imperdoavelmente? Eu pergunto para vocês, será que o perdão é impossível por causa de Deus? Será que é porque Deus não quer mais perdoar a pessoa que o pecado se torna imperdoável? Ou será que a pessoa é que não quer mais receber a graça na sua vida? Queridos, o maior problema ali é que Deus, Ele é sim todo poderoso, disso nós não temos a menor dúvida. Mas a grande questão é que a onipotência de Deus só vai ter poder na vida da pessoa se ela permitir. Dessa maneira, o perdão ali se torna impossível. Não porque Deus não queira perdoar, mas é porque o coração da pessoa está tão endurecido que já não existe qualquer resposta aos apelos do Espírito Santo. Já não existe mais nenhum sentimento ou necessidade de arrependimento, por causa da dureza do coração mergulhado no pecado.
E sabe, queridos, que pode ser que nesta noite aqui no meio de nós tenham pessoas que estejam assim, com o seu coração endurecido para o pecado. Pode ser que nesta noite eu esteja falando para alguém que foi iluminado, que recebeu a salvação, que foi convertido, que recebeu do Espírito dons espirituais, que teve experiências profundas com Deus, mas que caiu em pecado. Ou pode ser que eu esteja falando com pessoas que passaram por toda essa experiência, mas estão tomando ainda a decisão de abandonar esses caminhos e voltar para a velha vida. Ou quem sabe pessoas que já abandonaram a igreja, mas ainda não abandonaram Jesus. Ou que já abandonaram Jesus, mas ainda estão dentro da igreja. Hebreus capítulo 6, do 4 ao 6, queridos. É um texto condicional e incondicional ao mesmo tempo. Temporal e definitivo ao mesmo tempo. Agora, o que ele vai ser na sua vida, a decisão é sua. Como você está reagindo à presença do pecado na sua vida? O pecado tem sido seu amigo, seu companheiro, ou o pecado tem sido um inimigo que você tem duramente combatido todos os dias para não se render a ele? Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Eu ao menos sei quem é você que está aqui hoje nesta noite. Mas o Espírito Santo, ele tem algo para dizer a nós. Quer você já tenha caído no pecado, quer você ainda esteja planejando abandonar os caminhos do Senhor e voltar para a sua velha vida, quer você tenha abandonado a igreja, quer você tenha abandonado Jesus, o Espírito Santo veio dizer algo para nós hoje, que é o que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, os versos 20 a 22. Segunda Pedro, capítulo 2, versos 20 a 22. Diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio popular: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Queridos, o pecado na nossa vida, ele tem que ser um acidente de percurso. Ele tem que ser um erro de alvo. Deus tem um ideal. Eu estou mirando naquele ideal, mas eu errei. Isso tem que ser o pecado na nossa vida, um erro de alvo, um acidente. Porque quando nós pecamos voluntariamente, com deliberação, é como se nós estivéssemos dizendo diante dos anjos, diante do universo, que o sacrifício de Jesus para nós não serviu de nada. E quando nós começamos a planejar uma vida mergulhada no pecado, é exatamente o que Pedro mostra nesse texto. O seu último estado se torna pior do que o primeiro. Porque o primeiro estado você ainda era ignorante, não conhecia. E agora você conhece. E por livre e espontânea vontade, você escolhe voltar para trás. Voltar para aquela vida de pecados que Cristo aboliu na cruz.
Queridos, o Espírito Santo veio nessa noite nos dizer para nós não fazermos isso. Porque se nós fizermos isso, nós vamos perder a salvação eterna que Cristo conquistou na cruz do Calvário para mim, para você. O Espírito Santo, ele não desistiu de ninguém. Ele está muito mais disposto a nos salvar, a nos livrar, a nos libertar, do que talvez nós estejamos dispostos a sermos salvos e a sermos libertos. Você que foi verdadeiramente iluminado, verdadeiramente provou o dom celestial, sabe por experiência o que é estar salvo pela graça de Jesus, se tornou participante do Espírito Santo, provou a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, que alcançou um profundo conhecimento, mas que desprezou essa graça, saiu, abandonou o caminho, saiba que está na hora de você voltar, porque a porta da graça ainda está aberta. Você que tem ponderado, refletido e considerado na possibilidade de voltar para a antiga vida, saiba que está na hora de desistir dessa ideia. E você que tem permanecido fiel, mesmo sendo fortemente tentado, atribulado, angustiado pelo maligno, está na hora de perseverar na fé. Porque a palavra de Deus nos assegura algo muito importante. A palavra de Deus assegura para mim e para você que aquele que há de vir, virá e não tardará. E que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não sei como está a sua vida, queridos. Eu não sei quais são as motivações que o trouxeram até a casa do Senhor nesta noite. Mas o que mais importa é que o Espírito Santo ele tem poder suficiente para nos transformar naquilo que ele gostaria que nós fôssemos. Eu não sei o que tem sido o pecado para você. Algo comum, já é parte da sua vida, um inimigo fortemente a ser combatido. O que eu sei é que qualquer pecado pode se tornar um pecado imperdoável se eu fizer dele um estilo de vida, se eu colocá-lo como parte da minha vida. Qualquer pecado pode se tornar imperdoável se o meu coração for endurecido por ele. Que nós possamos, queridos, de hoje em diante, buscarmos servir a Jesus. Que nós possamos, de hoje em diante, lutar com o poder que o Espírito Santo nos dá para vencermos a tendência pecaminosa que já existe dentro de nós. Nós não seremos impecáveis nessa terra, porque deixar de pecar para nós é algo impossível, porque já temos isso em nossa natureza. Agora, uma coisa nós podemos fazer com o poder do Espírito Santo, é buscar viver uma vida de integridade diante de Deus. E a palavra integridade, na sua tradução original, que vem do Antigo Testamento, ela significa o seguinte: viver uma vida sem dolo. Buscar ser íntegro diante de Deus é ter uma vida sem dolo. Isso mostra que o pecado deixa de ser intencional e passa a ser um acidente de percurso. Muito em breve Jesus voltará. E essa natureza ruim que nós temos será finalmente retirada. E nós seremos glorificados. E a presença intensa de Deus estará na nossa vida. Mas para sermos glorificados, precisamos passar pelo processo de santificação, que é a separação das coisas e maneiras ruins. E esse processo, de acordo com a Bíblia, dura uma vida toda. Que de hoje em diante nós possamos buscar
permitir que o Espírito Santo nos santifique, porque Ele quer transformar-nos novamente à imagem e semelhança de Deus nessa terra. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar a Deus com essa mensagem, com esse hino. Vamos dizer para Ele que de hoje em diante nós queremos realmente ser de Jesus e que nós queremos vencer o pecado a cada dia da nossa vida. Hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. A razão. Tu és a razão do meu viver. Amém? Que Jesus possa ser a razão do nosso viver, queridos. E assim como a palavra diz, lá em Hebreus capítulo 10, dos versos 32 em diante: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados,
sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria os vossos bens, tendo conhecimento de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé. Ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se alegra a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedemos para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma e da vida eterna. Amém? Como diz a Bíblia, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Estamos já chegando no finalzinho da história, irmãos. Não vale a pena abandonarmos agora todo esse caminho que já andamos até aqui. Pode ser que a sua vida esteja bastante difícil. Pode ser que piore a dificuldade. Mas persevere até o fim. Permaneça fiel e firme ao lado de Jesus. Porque aquele que perseverar vai receber dele muito em breve a coroa da vida eterna. Querido e maravilhoso Deus, amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor não nos escondeu nada. Tudo está devidamente registrado, devidamente revelado nas Sagradas Escrituras. E tudo aquilo que nós precisamos conhecer e saber para a nossa salvação nos foi dado. Senhor, podem ter pessoas aqui, Pai, que estejam vivendo a condição espiritual descrita por Paulo lá em Hebreus capítulo 6. Pessoas que foram iluminadas, que foram salvas, convertidas, receberam dons espirituais, viveram uma profunda experiência contigo e caíram. E nessa queda, Senhor, muitas estão sofrendo, tentando levantar. Por favor, ó Deus, que o Senhor as levante nessa noite. Que essas pessoas recebam a graça na sua vida novamente. Que essas pessoas tenham de volta a alegria da salvação, Senhor. Podem ter pessoas, ó Deus, que não caíram ainda, mas que estão fazendo fortes planos para isso. Pai, que o Senhor perdoe, que o Senhor mude a concepção, os conceitos, que o Senhor tire essa ideia da vida dessa pessoa. Que ela possa dizer não a essa tentação do maligno de abandonar o caminho a essa altura do campeonato, Senhor. Que o Senhor reavive nela a Tua palavra. Que o Senhor derrame sobre ela a porção do Espírito Santo, para que Ele, ó Deus, possa convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Podem ter pessoas aqui, Senhor, que estão sendo fortemente tentadas, atribuladas, angustiadas pelo maligno. Que estão, Senhor, sofrendo muito com as provas e as lutas. Senhor, que o Teu Espírito também esteja sobre elas. Que Ele dê força, que Ele dê ânimo, que Ele dê coragem, para que esta pessoa possa continuar seguindo nesta senda, até o dia de Cristo Jesus, quando todos receberemos a vitória. O pecado só é imperdoável quando nós rejeitamos o convite da graça e colocamos o Senhor Jesus para fora da nossa vida. O pecado ele só é para a morte quando escolhemos ele como um estilo de vida e quando resolvemos não confessá-lo mais e não abandoná-lo mais. Senhor, o Senhor sabe quais são os pecados que estão acariciados na nossa vida.
O Senhor sabe quais são os pecados que nós temos praticado voluntariamente. Que o Senhor possa nos libertar desses pecados nesta noite. Porque esses pecados, ó Deus, se continuarem fazendo parte da nossa vida, irão endurecer o nosso coração para os apelos do Espírito. E nós, infelizmente, correremos o sério risco de não recebermos mais a salvação, não porque o Senhor não quer dar, mas é porque nós não iremos mais querer receber. Nos liberta, Senhor, dos nossos pecados acariciados. Que o Espírito Santo, Senhor, faça um exame profundo na nossa alma hoje. E que Ele possa nos mostrar, Pai, especificamente onde nós estamos errando, para que nós possamos confessar esses pecados de forma específica e receber de Ti o genuíno arrependimento. Nós sabemos que para nós, Senhor, será impossível vivermos uma vida sem pecados nessa terra. Mas queremos pedir ao Senhor que possamos buscar viver uma vida sem dolo, sem a intencionalidade para o pecado. E que se nós pecarmos, como a Bíblia diz que nós iremos, infelizmente, que isso seja um erro de alvo, um acidente, e não algo sonhado, planejado e premeditado. Que a Tua graça esteja sobre nós mais uma vez, Jesus. Que possamos sairmos daqui perdoados e lavados no Teu sangue, para de hoje em diante começarmos uma nova vida com o Senhor. Abençoa a nossa semana com a Tua maravilhosa presença. É o que nós pedimos e agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Desejamos uma ótima noite. Lembramos que na próxima quarta-feira, Darleide Alves com o tema O Deus que te cura. Esperamos revê-los, esperamos que venham, tragam convidados e que nessa semana, cada um de nós possa sentir a doce presença de Deus ao nosso lado. Que Deus abençoe. Um descanso de paz e bênção a todos.